Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 16 capítulos, estudamos 278 versículos. Temos para estudar apenas 126 versículos. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E como eu faço sempre no início de cada capítulo, vou apresentar para você dois gráficos para analisarmos o rendimento do nosso aprendizado. Primeiro gráfico, um gráfico de barras, na cor marrom, os capítulos que nós já estudamos, e na cor azul, os capítulos que precisamos estudar. Veja que temos apenas 6 capítulos para concluir o livro de Apocalipse inteirinho. Veja que bênção! E agora o nosso gráfico no formato de queijo. Veja, já estudamos 278 versículos, temos para estudar 126, o que representa mais ou menos 70% do livro já estudado. Agora vamos para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como literal ou como simbólico. Tudo vai depender do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Um dos 7 anjos. Nós já aprendemos que anjos são criaturas, foram feitos por Deus antes de nós humanos e são seres pessoais. Já aprendemos também que é considerado um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Portanto, anjos são seres pessoais. Veja que não necessariamente precisa ter um corpo físico para ser um ser pessoal. Nós somos seres pessoais e temos um corpo físico porque nós somos seres pessoais humanos. Os anjos também são seres pessoais, mas espirituais. Veja, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo, como o nome já diz. Isto é muito importante, principalmente para refutar aqueles que negam a existência, a sobrevivência da alma após deixar o corpo. Existem grupos religiosos que negam esta doutrina, por isso que isto precisa ficar bem fundamentado no nosso aprendizado. Os anjos também são seres que estão a serviço de Deus. Eles só agem quando Deus ordena, agem como guias espirituais, e nós encontramos os anjos atuando praticamente no livro inteirinho de Apocalipse. Vamos em frente. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças
Veja que nós aprendemos no capítulo 16 sobre as 7 taças contendo a ira de Deus, os flagelos, tudo isto foi estudado. Se você perdeu as aulas, elas estão linkadas no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Todos os versículos estudados até agora estão lá, estão disponíveis para você. Se você perdeu, só conferir. Vamos em frente. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo, falou com quem? Falou com João. Nós já aprendemos que João está na ilha de Patmos, é lá que ele recebe esta revelação. Tudo isso nós já aprendemos logo na introdução do livro de Apocalipse. Perdeu a aula, é só conferir. E vamos ver o que o anjo disse para João. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Quem é esta grande prostituta, que também é chamada na Bíblia de Babilônia? Nós já aprendemos que Babilônia ficava lá no Iraque, não existe mais. E a palavra significa confusão. Foi lá que se deu a confusão das línguas, a Torre de Babel. Tudo isso nós estudamos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas, neste caso, os teólogos, pessoas piedosas, tementes a Deus, que interpretam o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, não dão um nome para esta cidade. Concordam que é uma cidade onde existe a prostituição, onde atua a falsa religião, onde atuará o falso profeta, onde o anticristo terá o seu centro de comando, mas nós não podemos especificar. É verdade que tem intérprete que diz que a cidade é a cidade de Roma, mas nós não temos como afirmar. E eu já disse, quando nós não temos segurança na interpretação, é melhor deixar o texto em aberto. Porém, o que todos os teólogos concordam, independente do grupo que interpreta como sendo uma cidade no sentido literal, cidade de Roma, ou o grupo que interpreta no sentido simbólico, todos concordam que é uma cidade onde reina a prostituição, a falsa religião, uma cidade onde predomina o pecado. E também todos concordam que é nesta cidade que o anticristo e o falso profeta irão dominar as pessoas. Lembrando que o anticristo é a besta que emergiu do mar e o falso profeta, a besta que emergiu da terra. Vamos em frente. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Este julgamento está relacionado com as 7 taças contendo a ira de Deus, os flagelos. Faz parte do mesmo assunto. E estas muitas águas é interpretado como povos, multidões, nações, línguas, no sentido simbólico, figurado, é claro. Agora vamos para o próximo versículo. Os reis da terra se prostituíram com ela. Veja que as nações, os reis, os governantes irão aderir ao projeto do anticristo, do falso profeta, da falsa religião. Estarão dominados aqueles que receberão a marca da besta. Veja que todo o nosso contexto, ele está acontecendo dentro daquele período que nós chamamos grande tribulação. Veja o poder de sedução de Satanás. Nações, povos, tribos, etnias seguirão, obedecerão às suas ordens e aceitarão a falsa religião. Tudo isto é chamado de prostituição, feitiçaria, encantadora prostituição. Tudo ocorrerá neste período. Vamos em frente. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. De novo, vinho significa aí, vinho da prostituição, se embriagaram com o pecado. O mundo estará totalmente envolvido com
a falsa religião, com a idolatria. Nós já aprendemos que a idolatria é um pecado terrível, leva o homem totalmente à cegueira, deixa o ser humano totalmente cego, distante de Deus. Tudo isso nós já aprendemos. Nos próximos versículos nós vamos aprofundar mais um pouquinho sobre esta prostituta, esta cidade que também é chamado simbolicamente de Babilônia. Não vai perder as próximas aulas. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma você também fará parte do nosso ministério. E lembre-se, o livro de Apocalipse é um livro atual, chamado também de livro dos mártires. Foi escrito para nós, para os nossos dias, deve ser estudado na igreja. Portanto, aproveite o material, ajude os novos convertidos, utilize no discipulado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.